Neste documentário, a gente vai tratar a respeito do Estatuto do Desarmamento, as suas consequências e a questão que paira na sociedade brasileira atualmente: revogar ou não? Muito se diz a respeito do Estatuto do Desarmamento e a sua importância na contenção de crimes violentos praticados com armas de fogo. Muito se discute também a incapacidade da sociedade de reagir a criminosos que possuem armas frente a uma população desarmada. Dentre muitas questões, faremos entrevistas, apresentaremos dados e mostraremos como funciona a questão do desarmamento também em outros países do mundo. É vital dizer que essa questão não pode passar batido, uma vez que se percebe atualmente uma série de debates rasos com argumentos fracos que visam tentar desqualificar o Estatuto do Desarmamento e apresentando estatísticas injustas a fim de colocá-lo como o vilão dos problemas da segurança pública no Brasil. Não viemos aqui para defender o Estatuto em si, em toda a sua extensão, mas viemos para dizer a importância que ele possui e também considerar os argumentos de quem é contra, pois se sente inseguro graças à incapacidade do Estado de poder proteger os cidadãos. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E não se trata apenas de uma percepção pessoal, e sim um dado estatístico assombroso. O Atlas da Violência, publicado pelo IPEA em 2014, indica que aterradores 59.627 homicídios foram praticados apenas no ano de 2014. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2011 e 2015, a violência no Brasil matou mais do que a guerra civil na Síria. Durante esse período, ocorreram 278.839 assassinatos por aqui, enquanto a guerra vitimou 256.124 pessoas. São certamente números que causam espécie, que provocam os mais variados sentimentos. A insegurança e o caos tornam a população refém da violência e as autoridades dispõem de pouco efetivo para dar as respostas adequadas. No meio disso tudo, soluções as mais variadas surgem de lugares inesperados e o senso comum encontra sempre novos culpados pela situação calamitosa da segurança pública no Brasil. A bola da vez é o Estatuto do Desarmamento. O que é o Estatuto do Desarmamento? O Estatuto do Desarmamento foi promulgado em 2003 na forma da Lei 10.826, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Criticado por alguns e defendido por tantos outros, constantemente o Estatuto se vê literalmente no meio de um tiroteio entre opiniões favoráveis e contrárias à sua vigência. Do lado favorável, pesa o argumento de que o Estatuto do Desarmamento nunca possui a finalidade de erradicar a violência, mas de controlar o acesso livre a armamento. Do lado contrário, há o apelo para que o cidadão comum tenha o direito de se defender da violência por conta própria, uma vez que o Estado se revela cada vez mais impotente para lidar com a segurança pública. Em 2005, o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que previa a proibição da comercialização de armas de fogo e munição em território nacional, foi rejeitado em um referendo com 63% dos votos. E no resto do mundo, como funciona? O mundo afora, inúmeras legislações se debruçam sobre a questão do desarmamento. Usualmente, o exemplo norte-americano é cantado em verso e prosa, tanto por quem é favorável à posse de armas, quanto por quem é contra. Arauto das liberdades individuais, os Estados Unidos asseguram a posse de armas e munição como um direito através da Segunda Emenda Constitucional de 1791. Todavia, em diferentes pontos do planeta, há abordagens diferentes sobre esse assunto. No Japão, que possui uma taxa de 0,4 homicídios para cada 100 mil habitantes, graças a seu passado militarista, passou a dificultar o acesso de armas para a população civil a fim de evitar futuros transtornos. E é um país extremamente seguro, ranqueando entre os 20 menos violentos do mundo. No Japão, é proibido o comércio e o uso de armas de fogo. O Reino Unido, que possui uma taxa de 1,2 homicídios para cada 100 mil habitantes, por possuir uma polícia tradicionalmente funcional e um sistema legal extremamente eficiente, torna o acesso de armas uma demanda inexistente em sua sociedade. Há, por outro lado, países menos permissivos ao porte de armas, mas com uma taxa de violência muito alta.
Vamos a alguns exemplos. Honduras. Com 91,6 homicídios para cada 100 mil habitantes e situada na América Central, Honduras possui o título de país mais violento do mundo. Venezuela. Com 45,1 homicídios para cada 100 mil habitantes, a Venezuela aprovou em 2013 uma legislação exemplar no sentido de proibir o acesso a armas, com 126 artigos que regulam de forma excessivamente austera o porte. Entretanto, os efeitos disso não são visíveis, uma vez que o país ocupa a honrosa colocação de país mais violento da América do Sul, com boa margem para o segundo colocado. Há, por outro lado, países que são mais permissivos ao porte de armas e menos violentos. A Alemanha, com uma taxa de 0,8 homicídios para cada 100 mil habitantes, registra a maior média de armas para cada 100 habitantes da Europa, e 5,5 milhões de armas estão licenciadas para 1,5 milhão de pessoas. Está entre um dos países mais seguros do mundo. A Suíça, com 0,7 homicídios para cada 100 mil habitantes, garante a cada um de seus cidadãos o direito de possuir armas dentro de casa após a conclusão do serviço militar obrigatório. Estima-se que 24,5% das residências suíças possuem uma arma. A finalidade desse debate é justamente estimular a busca por soluções eficazes para problemas complexos. Ao recorrer a soluções simples, podemos estar fatalmente incorrendo no erro de não atendermos exatamente às demandas que a sociedade exige. Quando se fala no fim do Estatuto do Desarmamento, há um excesso ideológico que culpa um conjunto de leis pelo problema da violência no Brasil. O fato é que nos últimos anos, como bem foi dito durante a entrevista com o professor Francisco Vilas Boas, o número de homicídios relacionados a armas de fogo se estabilizou. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de mortes derivadas do uso de armas seria 25% maior anualmente caso não existisse o Estatuto do Desarmamento. Depreende-se dessa análise que o nosso país possui outras prioridades mais urgentes para tratar. Temos, por exemplo, uma polícia que soluciona menos de 6% dos casos de homicídio que investiga. A desigualdade social e também a pobreza disseminada na sociedade brasileira são fatores que geram combustão social que explode em violência exacerbada. Sistema prisional falido, incapaz de punir e reconduzir detentos para a sociedade, também pode ser parcialmente responsabilizado pelo complicado cenário atual. Há prós e contras. O que vale é dizer que não basta dar armas a pessoas que não possuem essa cultura e costume. É preciso desenvolver uma estrutura capaz de lidar com as diversas formas de organização do crime. Basicamente, o Estatuto do Desarmamento é uma lei penal, e leis penais ela traz procedimentos que são titulados como crime e, respectivamente, a pena para esse tipo de crime. O que nós precisamos entender é que quando o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, ele veio com políticas públicas de desarmamento, ou seja, além da lei penal que visa penalizar o crime, veio algumas campanhas para que a população se desarmasse, né? E isso é de extrema importância porque alguns dados históricos de outros países apontam que uma população armada tende a praticar mais crimes violentos no momento de exaltação, em algum momento mais conturbado. Se a pessoa está na posse de arma, provavelmente ela pode vir a praticar um crime que ela não praticaria se ela não tivesse a arma. Então, o Estatuto do Desarmamento ele foi importante não só para penalizar de forma mais severa aquele que porta uma arma de forma ilegal, aquele que pratica contrabando de armas, mas também porque ele veio acompanhado de uma política ou de várias políticas públicas que incentivaram a população a se desarmar. E isso foi de extrema importância. Agora, como qualquer lei penal, uma lei penal ou estatuto do desarmamento, ele não tem a função de diminuir a criminalidade, de diminuir a violência. O que diminui a criminalidade e a violência é o investimento
de saúde, educação, infraestrutura, e não propriamente a lei penal. A lei penal ela visa trazer condutas que são consideradas típicas e, consequentemente, trazer uma pena para quem pratica esse tipo de conduta. Mais uma vez, eu acho que primeiro a gente tem que enfrentar o problema da cultura social do meio inserido. As pessoas, por exemplo, em países envolvidos, em países tipo os Estados Unidos, que tem amplo e livre acesso a porte, a compra, a aquisição de armas de fogo, eles têm educação desde pequeno para tanto. A gente vê adolescente sendo treinado em clube de tiro, adolescente tendo acesso a treinamento, inclusive esportivo, com arma de fogo. Isso gera na pessoa uma conscientização de para que servir, para como usar uma arma de fogo. Por isso, o fácil acesso, inclusive, faz gerar esse instrumento facilitado para o suicídio. Mas é importante a gente lembrar que a segurança pública daquele país também, o sistema de persecução penal é de primeiro mundo, tem uma solução. A cultura social inserida ali também é suficiente para evitar que as pessoas estejam sempre receosas, estejam sempre com medo, estejam sempre se sentirem acuadas para usar a arma de fogo ali para se defender na total ausência do Estado e na falha da segurança pública. Então é muito importante essa reflexão de debate para verificar em que ponto que vai ser positivo, em que ponto que não vai ser positivo, que não vai gerar o fruto desejado. Eu entendo que se a estrutura da segurança pública não for melhorada, armar o cidadão não vai gerar essa sensação de redução de criminalidade ou de desincentivo a pessoa praticando um crime. Eu entendo que ela possa, inclusive, uma vez com o intuito de praticar um crime, praticar já com violência ou grave ameaça, prevendo uma eventual reação armada do cidadão que for vítima. Já foi a segunda vez que ele foi assaltado. A primeira, na verdade, a primeira foi só as meninas, ele estava no fundo da loja, então ele não viu, mas correu atrás dos assaltantes, mas eles estavam com arma de fogo. Da segunda vez, o Flavinho viu, né, a hora que o bandido entrou, ele entrou com capacete e tava com a bolsinha, né, já foi mostrando as meninas que queriam os aparelhos e o Flavinho percebeu. Foi na hora que ele levantou, foi até na vitrine da frente, empurrou as meninas, né, tipo assim, pra elas saírem, né, que ele ia... Eu penso que o Flavinho realmente achou que aquele revólver era de mentira. Aí o cara ficou meio apreensivo, assim, mais mostra, né, que ele ficou muito nervoso e então gatilhou a arma de fogo, né, e foi na hora que ele deu uma coronhada no Flavinho, o Flavinho pegou e começou a pegar os aparelhos de novo. Aí da segunda vez ele tentou de novo, ele bateu de novo no Flavinho, foi 2 vezes que ele bateu. Aí nessa segunda vez foi a hora que o Flavinho avançou nele. E ele já tava, né, com a arma em punho já na posição pra atirar. Foi onde que os dois caíram na porta da loja e onde que ele acertou o tiro. O Flavinho caiu e ele acertou o tiro no braço dele. Foi onde que atravessou, né, parou nos rins. Foi onde que o Flavinho morreu na hora, nos braços da minha irmã. O menor suspeito de ter matado um comerciante durante um assalto em Pitangui na semana passada foi apreendido pela polícia. Ele estava foragido aqui na Grande BH.
Um adolescente de 17 anos foi localizado na cidade de Garapé, região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia apurou que o adolescente é este que desce da moto e vai em direção à loja de celulares no centro de Pitangui. Armado, ele rende clientes e funcionários, coloca uma bolsa no balcão e ordena que as vítimas entreguem celulares. O dono da loja vai em direção ao criminoso e acaba sendo agredido. Depois de alguns segundos, o comerciante parte para cima do adolescente e é atingido com 2 tiros na boca e no braço. Flávio Alves Valério, de 35 anos, morreu logo depois. O crime foi no dia 18 de janeiro. Imagens de câmeras de segurança também mostram a fuga do adolescente. Segundo a polícia, o comparsa também é um adolescente, mas que ainda não foi detido. Olha, seria diferente, porque o Flavinho, ele já tinha tentado legalizar um revólver dele. Então, eu acho que seria diferente, ou às vezes poderia ser pior, né, que o Flavinho poderia ter atingido uma das meninas. Eu acho que sim, ele ia reagir. Mas assim, não sei se seria o certo ele tá fazendo isso, mas eu creio que ele ia estar reagindo, né, ao acontecido. Por causa disso, que ele já estava cansado, né? Foi a segunda vez que ele foi roubado, de menor. Então, assim, ele estava cansado. Eu creio que o Flavinho ia reagir. Eu sou a favor do cidadão de bem ter um revólver, sim. Porque é uma segurança pra gente, por causa que a lei, para de menor, o quê? De menor pode votar, né, pode eleger presidente, mas agora para ser preso, para responsabilizar pelo crime, ele não pode assumir? Então, olha o meu caso, o dia que prenderam ele, que ele foi ouvido pelo juiz, pelo promotor, olha o que na cabeça de um adolescente. Falou que ele sabe que vai sair ainda com 17 anos, é de menor, e que se ele precisar roubar e matar, ele vai. Então ele já sabe que a lei tá do lado dele. Então a gente que é comerciante, trabalha, acorda cedo, a gente fica com medo de estar trabalhando. Então assim, eu sou a favor de ter o revólver mesmo, porque eles vão pensar 2 vezes antes de entrar. Não, ali o cara tá armado e pode reagir, né? Então assim, nesse ponto eu sou a favor, sim, por segurança. Porque no meu, né, igual eu já tinha falado, né? Você vê um menino, né? Pra mim, um menino tem um pensamento desse, sabe que vai ficar lá 6 meses, vai voltar pra cidade, sabe que vai continuar roubando. Então, olha a insegurança da gente, comerciante, né? Vai entrar um de menor aqui, vai roubar, e se ele precisar tirar minha vida das minhas funcionárias, ele vai fazer, porque ele não tem nada a perder. Você é contra ou a favor do desarmamento? Eu sou contra o desarmamento. Por quê? Porque, na minha opinião, não adianta desarmar a população e ter bandidos armados. Não vai ser a população quem vai assaltar, quem vai matar. Mas você tem que pensar no seguinte, numa situação em que as pessoas estão com armas e elas se envolvem de repente num conflito de trânsito, por exemplo, e nesse momento que a pessoa às vezes fica um pouco alterada, ela pode pegar a arma de uma forma assim intuitiva e cometer um crime. Pensando por esse lado, sim, mas você pode pensar também que numa fazenda, em zona rural, onde hoje tem um índice muito alto de assalto, de assassinato. Se você for pensar que o bandido fica intimidado em pensar que ele vai entrar numa casa e a pessoa vai estar armada e vai ter como revidar, pode ser que intimide ele a fazer isso. Mas a gente tem isso por experiência de vida, que todas essas medidas que as pessoas fazem para questão de armar as pessoas ou de combater o uso de droga, tudo não adianta, entendeu? Então acho que tem que ter o desarmamento mesmo, porque isso facilita que todos sejam pessoas conscientes ou não conscientes a utilizarem algo que pode tirar a vida das pessoas. Mas se você for pensar também, pode ser uma questão de cultura.
porque tem países de primeiro mundo, como Suíça, Estados Unidos, Uruguai, que é liberado o porte de armas e que o índice de morte é bem menor que no Brasil. Não, concordo com você que é uma questão de cultura, mas nós estamos falando do desarmamento no Brasil. Justamente aqui as pessoas não têm essa cultura que esses países têm. Justamente por isso o contexto nosso é um contexto diferente, é um contexto de pessoas que ainda não têm consciência política, não têm consciência do que é melhor para elas. Então acaba que as pessoas involuntariamente podem fazer uso de algo letal que ela não sabe que pode ter como consequências depois. Mas talvez seria a hora do país investir mais em ampliar essa cultura, para talvez até diminuir o que tem acontecido aqui. Na verdade, o que o país precisa é de campanhas de conscientização. Isso. Né? E de educação. Concordo. No momento que nós atingirmos uma cultura de saber o que é certo, o que é legal, o que é, vamos dizer assim, de bom para as pessoas, nós não precisamos nem de leis, né? Porque a gente, sendo ético, a gente sabe como agir. Mas como é um país ainda que está caminhando a passos bem devagar, né? Vamos dizer, por assim dizer, nós precisamos dessas leis sim. Depois sim, a partir do momento que todo mundo já tiver uma consciência cidadã, aí nós podemos evitar esse tipo de leis, essas coisas todas aí que venham a coibir, né, esse uso de armas, porque às vezes a arma não é só o revólver, não é só o fuzil, a arma branca também, né? Às vezes uma faca, uma outra coisa pode matar alguém, como acontece no Rio de Janeiro lá com os ciclistas, né, que a maioria do pessoal morreu lá por causa de arma branca. Né? Aí se libera, principalmente para crianças que ainda foram criadas num contexto de que a vida não é valorizada, vai facilitar mais ainda, né, essas pessoas que não têm consciência a cometer mais crimes. Quando o ex-presidente Lula assinou o estatuto, ele alegou que isso diminuiria o índice de assassinato, que na época era de 34 mil mortes anuais. Pelo índice, isso não aconteceu, porque hoje um índice de 49 mil mortes anuais. Sim, mas sabe por que acontece esse número grande aí? Não é por causa, talvez, da questão do tráfico de drogas. É isso que é o problema. Então, tem que ver quais as causas, né, que está fazendo com que esse índice aumente. Não é a questão da lei, é o problema da questão das drogas, né? Porque o que acontece? As pessoas ficam devendo os traficantes, eles não querem nem saber, no outro dia ele passa pouco mesmo. Com certeza. Né? Bom, nesse documentário a gente tentou trabalhar as questões que envolvem a complexidade do Estatuto do Desarmamento. Foram várias entrevistas, inúmeras estatísticas, questões levantadas e questões respondidas. O grande, porém, é que a conscientização deve alcançar até as bases da sociedade brasileira. A gente precisa entender que a violência não é apenas culpa das pessoas estarem desarmadas. A violência é culpa de uma série de fatores que trabalham juntos para poder transformar o Brasil em um dos países mais violentos do mundo, com uma taxa de homicídios de 60 mil por ano. Estatisticamente falando, somos um dos países mais violentos do mundo, um dos países mais desiguais do mundo, um dos países com maior taxa de pobreza também, e o racismo aqui é flagrante, uma vez que as maiores vítimas da violência no país atualmente são jovens, negros, que praticamente não possuem oportunidade para poder estarem procurando a ascensão social que tanto desejam. Não é justificar, não é dizer que pobre tem justificativa para poder cometer violência, que tem justificativa natural para poder matar as pessoas. Não existe justificativa para esse tipo de coisa. É dizer que oferecer armas a uma população sem cultura de armas é uma solução fácil e muito vazia para um problema complexo que deve ser combatido diariamente, tanto por nós cidadãos quanto pelo Estado.